Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O programa Manhã Viva vai continuar nesse clima de jornalismo. Afinal de contas, a TV Canção Nova está comemorando 30 anos de história e o jornalismo está a serviço da vida e da esperança. Nós vamos bater um papo com aqueles bandeirantes, os que começaram o jornalismo na TV Canção Nova e também a nova geração, os apresentadores do Canção Nova Notícias, segunda edição. Não sai daí porque o programa Manhã Viva já começou. Pois é, quantas vezes eu usei esse microfone aqui? O jornalismo da TV Canção Nova é uma missão, como sempre disse o nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib. Nós estamos para anunciar os sinais, né, que está aí no mundo para mostrar, né, que Jesus está voltando. É uma missão linda e desafiadora. É por isso que nós já começamos chamando os que começaram, os pioneiros, os bandeirantes, Oswaldo Luiz e Adriana Pereira, por favor. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Esse povo é ocupado, viu, gente? Para estar aqui com você é uma alegria. Fique à vontade, a casa é de vocês, vocês sabem disso. Pois é, vocês foram os pioneiros e eu quero revelar aqui. Eu era candidata da Canção Nova lá em Gravatá e eu fui conhecer a TV Canção Nova porque na minha casa em Recife não tinha parabólica. Eu fui conhecer em Gravatá. E aí colocaram na TV Canção Nova, as primeiras pessoas que eu vi foram vocês. Olha só. E eu vi o jornalismo da Canção Nova. E aí me falaram, olha lá, são os apresentadores do jornalismo. Eu falei, nossa! E aí foi aí que eu conheci vocês, né? Vocês já conhecem esse grande desafio de anunciar também a notícia, né? Que desafio, né, Oswaldo? Pois é, sempre naquela característica da Canção Nova, não esperando ter para fazer, né? Começando muitas vezes. E a gente, eu e a Adriana, a gente teve duas etapas na TV. Teve a primeira etapa em que a gente era só uma retransmissora da TVE do Rio. Então a gente não tinha muito necessidade de colocar jornal no ar, porque tinha o jornal da TVE. Né? E aí, essa é a primeira etapa, vamos dizer, menos desafiadora. A gente já fazia jornalismo, né? Lourdinha Nunes, Henrique Santos Filho, fizeram nessa primeira etapa várias coberturas, cobertura de eleição, combate à dengue, a gente já enfrentava a dengue lá naquela década de 90, né? E depois, quando a TV se torna nacional, tem uma programação através da TV Executiva Embratel, que você pegou lá, e depois também com a geradora de Aracaju, a gente passa a ter que ter uma programação. Olha, em um ano, Renata, a gente passou de 2 horas de programação por dia para 24 horas de programação. Então, você imagina o desafio, você imagina a gente começar a fazer jornal sem, inclusive, câmera. A gente entrava na escala da televisão, que tinha uma câmera de externa, a gente pegava a escala uma vez por semana, quinta-feira à tarde, eu lembro. E a gente tinha que fazer o máximo de matérias para poder ter imagens, alguma imagem nos nossos telejornais. Verdade, a gente também aproveitava, o Padre Jonas viajava muito pelo Brasil pregando, a gente pegava algumas imagens também dos eventos que ele ia, que eram gravados pelo Davi, que o Davi tinha uma equipe que filmava os eventos para poder fazer as fitas, né, do Boa Semente. Então, nós pegávamos trechos desses eventos que o Padre Jonas ia e também aproveitava, montava matéria. Eu lembro que a gente sempre pensava em alguma coisa com aquilo que a gente tinha. Começamos com o que tinha, era muito desafiador, sabe? Eu e o Oswaldo... Olha, tinha umas laudas assim no jornal que você não acredita. O Reinaldo vai estar aqui daqui a pouco, a Catarina, né? Comparado com o que eles hoje têm, era o dobro, às vezes o triplo. Porque você imagina você ter que fazer um jornal de 30 minutos com bem menos imagens. Né? Muito menos imagens. Era muito E a gente não tinha o teleprompter.
que é aquela caixinha que passa o texto. Todo mundo acha que a gente decora o texto, a gente não decora o texto. O texto passa para a gente numa telinha, a gente vai lendo. Só que quando eu e o Oswaldo começamos, nós não tínhamos. E aí nós tínhamos que olhar aqui, nós líamos aqui e olhava para frente. Lia aqui e olhava para frente. Era o Opinião... Foi a época que eu vi você. Era o Opinião Canção Nova à noite. Isso. Né? Nós tínhamos 2 jornais aqui. O da tarde, que eu apresentava. O informativo Canção O informativo. E à noite, que eu e o Oswaldo apresentava. Na verdade, a Opinião Canção Nova era para ser o Padre Jonas e a Elzinha. Eles apresentaram um mês e não apareceram. Vamos ver uma matéria que vai relembrar tudo isso? Vamos lá. Na Tailândia, inundações deixaram milhares de desabrigados e provocaram a morte de 15 pessoas. Pelo menos 814 mil tailandeses foram prejudicados pelas fortes chuvas. As enchentes atingiram 16 províncias. Milhares de hectares de plantações estão debaixo d'água. O exército foi chamado para construir diques com sacos de areia e para ajudar na retirada dos moradores. Que notícia boa, eu já sei dela, viu, Reinaldo? Seja bem-vindo. Bom dia, Dirce. Obrigado, bom dia a você que acompanha o Manhã Viva. É hora de notícias da Canção Nova. O Papa Bento XVI anunciou hoje, ao final da audiência geral, que o arcebispo de Aparecida e atual presidente do Conselho Episcopal Latino-Americano, Dom Raimundo Damasceno Assis, está na lista dos 24 novos cardeais que serão criados no consistório do próximo dia 20 de novembro. São 15 europeus, 4 africanos, 4 americanos e 1 asiático. Também foram nomeados 2 novos bispos para o Brasil. Divulgada hoje no Vaticano, em uma coletiva... São várias fases do jornalismo, né? Essa fase, o Reinaldo vai estar aqui no segundo bloco, está até mais novinho, né? Essa fase foi o flash que acontecia no programa Manhã Viva. Tinha um flash dentro do nosso Manhã Viva, direto da redação, né? Onde a gente dava as notícias ali da manhã, né? E foram épocas, várias épocas, né? Várias fases. O Opinião Canção Nova tem um detalhe interessante, porque a ideia desse programa, a gente foi pegando horários na TV Executiva em Embratel. Sobrava um horário, a Canção Nova pegava. E sobrou um que começava às 8h40, 8h45 da noite. E era só de meia hora. Aí fizemos uma reunião e perguntamos assim, o que vamos colocar nesse horário de meia hora apenas? Aí o Padre Jonas pensou assim, nessa hora já terminou os jornais, naquela época o jornal acabava um pouco antes. Vamos fazer um programa comentando as notícias, o comentário cristão das notícias. E a ideia era que eu apresentasse esse jornal, o Opinião, e o Padre Jonas comentasse. Mas aí você já viu, a agenda do padre é sempre muito concorrida, ele conseguiu isso só uma vez. E aí ele não indo, a Elzinha foi para a apresentação e eu tive esse desafio imenso de ter que comentar a notícia. E depois a Elzinha começou a assumir peregrinações, que foi uma novidade na Canção Nova, e chamaram a Adriana, que apresentava o Jornal da Tarde, para ir à noite. Então, nem era o jornal que eu apresentava à tarde, eu apresentava o Com Cristo na TV de manhã, que o Ricardo Sá... Que era o programa anterior ao Manhã Viva. Anterior ao Manhã Viva, porque o Ricardo Sá começou com Cristo na TV de manhã, bem cedinho. E aí ele foi para outra missão, eu não lembro o que aconteceu, e eu tive que assumir o programa. Então, eu apresentava o programa de manhã e depois, no final do dia, eu voltava a apresentar a Opinião Canção Nova com o Oswaldo. Desafio, eu lembro muito. E não tinha teleprompter, então a gente tinha que lendo a notícia, entendeu? Aí era tudo lido mesmo, olhava... Chegava em cima da hora, Adriana. Sempre. O diretor descabelado lá do outro lado, né? E a Adriana que não chegou ainda, ela chegava, tudo com a calma dela, característica, sentava, microfonava. E perguntava o quê? Como é que você fazia, Adriana? O que você perguntava pro... Como é que tá o meu cabelo? Ela não estava preocupada com o que tinha de notícia. Gente, como é que tá o meu cabelo? Porque, olha, gente, tem umas fotos minhas quando eu apresentava Informativo Canção Nova, era a gente que arrumava o cabelo, a gente que arrumava a maquiagem, a gente fazia a própria maquiagem, a roupa era nossa, eu tinha que inventar a roupa todo dia, entendeu? Para fazer o jornal, era todo dia 2 jornais, teve uma época que era 2 jornais, teve uma época que era o Com Cristo na TV Jornal, tinha que inventar 2 roupas por dia. Tem foto minha apresentando o Informativo Canção Nova, quando estreou o Cenário Novo, em 1999, lá no estúdio da Margem Esquerda. Foi muito interessante, fizeram um cenário lindo, bonito, era eu e o Ricardo Sá que apresentava o Informativo Canção Nova à tarde. O que aconteceu? Olha que cenário bonito.
fizeram uma bancada altíssima e não fizeram tablado. Olha como é que ficou bonito. Mas olha só onde a gente sentava. Em cima de caixas, para dar altura. E a gente apresentou assim quase um mês, até que o tablado chegou. Então, ninguém sabia. Ao longo do jornal, a gente ia afundando na caixa. Tinha que pegar outra caixa e pôr no lugar. Era assim, olha lá, a festa. Não podia nem engordar, né? E o cabelo, volta uma vocês verem o cabelo. O cabelo todo bagunçado. A gente que arrumava o cabelo para dizer, pense, não sabia nem como fazer. Olha lá o cabelo, tudo assim. Tinha dia que entrar cabelo molhado no ar. Ricardo Sá foi o primeiro apresentador de telejornal na Canção Nova, juntamente com a Cristina Bastos, que já está aposentada, né? Não está mais aqui com a gente. Mas foram os primeiros apresentadores de telejornal. Fica esse registro aqui dos dois, né? E o registro da Renatinha, né? Que ela falou que ela nos viu lá e depois de um certo tempo ela veio trabalhar no jornalismo. Eu tenho que fazer aqui um testemunho de que poucas vezes eu vi alguém com tanta vocação para jornalismo como a Renatinha. Em uma semana ela parecia já uma repórter de larga experiência. E quando estava em Brasília, repórteres de outras emissoras comentavam a garra e a força de vontade que você tinha, que você ia e você conseguia as Não matérias. entendia nada de política, mas aí a gente teve que estudar lá o procedimento interno do Congresso, né? E foi um desafio enorme. Eu amo jornalismo mesmo. Estou me sentindo em casa. Olha lá, uma foto sua. Essa foi a transmissão lá da Jordânia, né? Você também esteve lá na Terra Santa, Renatinha? Na Jordânia, na verdade, que foi a visita do Papa Bento XVI. E tem um fato engraçado, porque eu nunca tinha chegado perto de nenhum Papa. E aí o Rodrigo que apresentou agora, né? Falou assim, Renata, é sua chance. Estavam todas as crianças da catequese lá da Jordânia em fileira, né? Ele aproveita que você vai se confundir com as crianças. E eu falei, Rodrigo, eu não sei se eu falo. Aproveita. Eu falei assim, ai meu Deus, já vai eu no meio das crianças. E de fato, deu certo. Eu beijei a mão do Papa Bento XVI quando eu terminei a gravação. E foi um momento assim maravilhoso, né? Depois da cobertura. Agora, você pagou mico também, né? Diz que alguém pediu para você narrar futebol. Ah, foi você, né? Eu não lembrava disso. Em Guaratinguetá, a gente foi fazer uma cobertura do jogo de futebol e eu não entendia nada, como eu não entendo nada até hoje. E aí, vai lá, não, você consegue, vai fazer a cobertura. Eu lembro que a única coisa que eu falei foi a bola foi para fora. A única coisa que eu lembro, o povo riu e tirou sarro de mim durante um ano. Eu lembro muito de uma fase que tinha o Hamilton, o padre Roger, o seminarista Roger, e tinham 2 jornais e tinha uma ilha para editar, tinha que ir 5 horas da manhã, e começaram discretamente a vir as produtores, né? Rio de Janeiro, São Paulo. Foi um desafio porque o jornalismo começou a ter uma conotação mais nacional, né? Exato, Oswaldo? a gente começou com esse desafio, São Paulo, Rio, né? 2 mais importantes capitais do país, e Brasília, né, que você esteve lá também, foram os primeiros, além de Aracaju. Foram as primeiras casas que a gente tinha, entrava uma reportagem de cada casa, e isso fortaleceu o nosso jornal, além da agência de notícia. Na época que eu estava em Aracaju, que a gente começou a fazer as matérias externas. Tem foto, né, da Adri aí? Tem, da TV de Aracaju. Inclusive tem a foto do Monsenhor Carvalho, que foi a pessoa que levou a Canção Nova para Aracaju para assumir a TV Canção Nova. E quando eu estava para ir embora, eu fui me despedir dele, agradecendo a ele por ter levado a Canção Nova até Aracaju, né? A nossa primeira geradora comercial lá, o Monsenhor Carvalho, né? Ele que deu início, ele que nos chamou a Canção Nova. Ele que teve, exatamente, teve a inspiração de levar a Canção Nova para Aracaju e era a voz de Deus para nós. E depois nós fazíamos vários programas de lá. Quando nós fomos para lá, nós ficamos com vários programas. Então, nós fazíamos Nossa Gente, Nossa Terra, que era um programa
Sobre a realidade do Sobre Nordeste. a realidade do Nordeste, a realidade do povo, da arte e tudo. Nós fomos conhecer Inclusive, aonde... ele passou um tempo fora da programação, voltou agora, Voltou né? agora. Vai ao ar todo sábado, 1h da tarde. Exato. Tem ali, ó, quando a gente foi gravar no Rio Grande do Norte, no início, onde começava a BR-101, nós gravamos lá, gravamos em Touros, gravamos vários programas lá no Nordeste. Tem eu, a Isabelle, o Geraldo, tem as fotos aí, deixa eu ver se elas acham ali. E aí a TV, o jornalismo começa a ter essa conotação com imagens do Nordeste. Sim. E começa a ter essa abrangência nacional. Além da agência internacional, a gente teve um período com a lá. CNN em Olha, espanhol. Essa daí, Oswaldo, foi quando a gente foi fazer a cobertura dos Olha que 500 anos legal. de Brasil. Pode Isso passar. foi ali na Bahia, Na né? Bahia, olha, a equipe que trabalhou, Perto nós de Porto trabalhamos Seguro. juntos, sei lá, Nilton Lorena, tem o Claudião, o Paulo, o Mariotto, o Carlos Mariotto. Carlos Mariotto e eu ali do lado. Tem mais algumas daí, aí as coberturas que nós temos dos 500 anos de Brasil. Foi A nossa, histórico, assim. juntou a nossa Foi equipe histórico. de Aracaju, eu estava em Aracaju, metade da equipe foi de Aracaju, metade de Cachoeira Paulista. Nos encontramos lá e fizemos um trabalho Ai, foi imenso. lindo, eu lembro. Isso, E além das eu lembro dessa agências, cobertura. agências internacionais, né? Hoje a gente tem a Reuters na parceria, tivemos a CNN em espanhol antes. A gente começou a também ter a presença fora do país, né? Roma, Terra Santa, isso um pouco depois, né? Com dificuldade, hoje a gente tem facilidade porque passa por internet a matéria. Lá atrás, ou tinha que vir com fita, ou então você, numa coisa muito importante, alugar um satélite que era caríssimo. Aí teve das coberturas, eu julgo que a cobertura melhor que a gente fez foi da morte do Papa João Paulo II e a eleição de Bento XVI. Foi talvez a melhor cobertura que a gente tenha feito na nossa história de jornalismo. E que foi feita com satélite. Padre Jonas foi, né? A gente percebeu ali uns dias antes que as coisas estavam caminhando para isso, né? De fato. E foi uma cobertura maravilhosa. Tem mais uma matéria aí que fala da história do jornalismo, vamos ver? O jornalismo Canção Nova nasceu com a compra da rádio em 1980 em Cachoeira Paulista, São Paulo, sede da comunidade Canção Nova. Surgiu com a exigência de cumprir 5% de programação jornalística na grade diária. Os primeiros noticiários da TV só começaram 16 anos depois, entre 1996 e 1997. Boa noite. Estamos começando mais um programa Realidades. Realidade foi um dos primeiros programas de caráter jornalístico e era apresentado pelo Oswaldo Luiz. Depois foi substituído pelo Em Pauta. Estamos de volta com o programa Em Pauta pela TV Canção. Com o crescimento da TV, surgiu o informativo Canção Nova. Pouco depois, foi substituído pelo Opinião Canção Nova, transmitido pela TV Executiva Embratel. No formato original, o fundador da obra Canção Nova seria o comentarista, mas por ser um programa ao vivo e devido à agenda apertada, Monsenhor Jonas Abib só pôde comparecer na estreia do telejornal, exibido em horário nobre, às 8h45 da noite. Entre os anos de 1998 e 99, o Opinião Canção Nova se transformou no Canção Nova Notícias e passou a ser apresentado mais cedo, no início da noite. Nesse começo dessa programação da TV Canção Nova, nós tínhamos então 2 telejornais, o Informativo Canção Nova e o Opinião Canção Nova, depois Canção Nova Notícias, e outros programas de debate, né? Nós tínhamos o Realidades, que depois passou a se chamar Em Pauta, depois tivemos o Debate Canção Nova, tivemos o Fórum Canção Nova, depois veio outros programas jornalísticos, né? Como, por exemplo, o Preservação Ambiental, que tem até hoje, né? Com o Marcelo Chaves à frente. E assim por diante. Veio também a TV Canção Nova Grande Vale, ali para o ano de 2004, um telejornal noturno que entrava imediatamente antes
do Canção Nova Notícias, que era o Canção Nova Notícias Grande Vale, um jornal de repórteres. A vontade e o desejo de fazer um jornalismo de qualidade, sem sensacionalismo, era o que movia o trabalho. Composta por 5 pessoas, a equipe trabalhava no prédio da TV, na margem esquerda. As matérias eram produzidas com uma única câmera e em apenas um turno, na parte da manhã ou durante a tarde. Com o crescimento da emissora, foram enviadas equipes de reportagens para algumas capitais. A primeira produtora foi em Aracaju, Sergipe. O primeiro repórter foi Rosalvo Nogueira. Eu tenho uma honra de ter sido o primeiro repórter contratado para o Canção Nova Notícias. Me lembro, naquela época, fui contratado pelo Oswaldo Luiz, com a Adriana Pereira, dirigindo aqui a TV Canção Nova de Aracaju. Me lembro bem, padre Jonas Abib, à época, na primeira reunião do jornalismo em Cachoeira Paulista, ele dizia: o jornalista que vem para a Canção Nova é um jornalista diferente. E hoje posso dizer, já entrando nos 11 anos de Canção Nova, me sinto um jornalista especial, um jornalista que aprendeu muito, tanto espiritualmente como profissionalmente, amadureci muito. Depois surgiram as produtoras do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Brasília. Um outro avanço foi a criação da Editoria Internacional, que passou a utilizar o conteúdo das agências internacionais de notícias. Dessa forma, a cobertura diária foi ampliada. Que história, muita história, né? E terminou com a imagem terrível daquele 11 de setembro, né? Que a gente ficou horas durante a programação levando as informações e vendo cair aqueles prédios ao vivo, né? E é outra coisa E nessa data de 11 de setembro, é por causa do feriado de 7 de setembro, nós em Aracaju desligamos a TV lá e fomos mudar a TV do estúdio antigo para o estúdio novo. Então tem imagens da TV de Aracaju, do estúdio antigo, onde eu estou entrevistando o padre Zezinho, que esteve lá, e depois nós fomos para o estúdio novo. E interessante que, chegando no estúdio, nós estávamos com tudo desligado, os nossos amigos começaram a ligar para a gente lá, o padre Zezinho esteve lá, nós entrevistamos, eu apresentava gente de fé lá em Aracaju, e o padre Zezinho participou quando foi lá. E esse é o estúdio antigo. E nós estávamos indo para o estúdio novo naquela data do 11 de setembro. Aproveitamos de 7 a 12 de setembro para poder fazer toda a mudança da TV. E aí o que aconteceu? As pessoas amigas, a Nessi, a nossa amiga Nessi, Gracinha, Vera, ligaram para nós: vocês não estão vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos? Olha, está caindo, jogaram avião. Aí a gente foi ligar uma televisãozinha lá, com anteninha externa, para conseguir entender o que estava acontecendo, porque nós estávamos naquele dia desligados. Interessante, todo mundo que fala desse fato lembra de onde estava, de tão marcante que foi. E é interessante... Eu estava vindo para Cachoeira Paulista, em Cruzeiro, vi num comércio em Cruzeiro, passando assim numa televisão ligada, e foi o tempo de chegar aqui, 20 minutos, né, para a gente já se organizar e entrar imediatamente no ar. Todo mundo lembra de onde estava. Isso é um sinal de quanto foi impactante. Mas isso também eu quero perguntar: qual o desafio de cobrir um fato como esse, seguindo a linha editorial a serviço da vida e da esperança? A esperança, né? A gente não precisa entrar em detalhes mórbidos, violentos, né? Mas também não dar seria uma insensibilidade, né, muito grande. Muitas pessoas confundem você fazer um jornal de esperança com fazer um jornal com água com açúcar, cor-de-rosinha, sem nenhuma coisa ruim. A gente precisa, pelo menos, as pessoas precisam saber desses fatos até ruins, nem que seja para rezar. Se você não puder fazer outra coisa, pelo menos você vai rezar por aquela situação. A gente não pode ficar omisso num caso tão grave como este, né, e outros. E também fazer uma reflexão à luz do Evangelho, uma reflexão à luz daquilo que a igreja prega, né? A gente entender que o que leva a uma atrocidade como essa, o que leva a fatos que muitas vezes duros de se mostrar,
o mundo se afastando de Deus, a gente se colocando, dando as costas para a fraternidade, para o cooperativismo, para a partilha, né? Quando a gente tem que fazer uma matéria sobre a pobreza, quantas vezes lá em Aracaju, na época da seca, as pessoas, você viveu lá, você sabe disso, as pessoas vinham, pessoas que não eram moradores de rua, vinham dos interiores morar nas ruas de Aracaju. Quantas vezes eu tive que fazer essas matérias? Porque no interior não tinham como viver. E que tipo de amparo, e nós mostrávamos uma dezena de comunidades em Aracaju que trabalhavam em prol dessa população para ajudá-las, para resgatar suas dignidades e apoiá-las. Então, é olhar aquilo que está acontecendo, fruto de uma realidade atroz, de questões governamentais e políticas, mas também questões do tempo, da seca, não é? Mas também olhar o que a fraternidade humana, através do Evangelho, pode fazer por essas pessoas. Então, nós tínhamos esse desafio, muitas vezes, lá no Nordeste, de mostrar realidades duras, mas, ao mesmo tempo, realidades que podem ser amenizadas com o amor ao próximo. Está vendo aquela ali? Olha, é a nossa primeira SNG, a Unidade Móvel de Transmissão via Satélite. Aquela SNG o Eto montou com muita dificuldade, e depois ele entendeu que aquilo era uma outra televisão e que tinha que estar na rua, tinha que fazer cobertura. E eu, durante um ano, eu saía com aquela SNG para tudo quanto era lado, fazendo coberturas, né, Oswaldo? O Oswaldo pautava o Eto lá, o Eto mandava nós ir, nós. Eu casada, tinha um ano de casada, em 98, eu saía, 98, 99, saía para o Brasil inteiro transmitindo. Aí foi em Touros, né, o ponto mais extremo do Brasil, lá em cima, na curva do Brasil, o início da BR-101, nós fizemos um programa lá, nossa gente, nossa terra. Aí começa a BR-101, ou melhor, 116, né? Ou é 101 que está ali? Acho que é 101. Eu não estou conseguindo ler daqui. Deixa eu ver, aqui não está no telão aqui. Mas é muito legal porque a gente fez várias matérias também nesse tipo de construir a história, mostrar a nossa história e, ao mesmo tempo, coberturas da igreja. Essa SNG fez muita cobertura de vários fatos da igreja, várias assembleias da CNBB, né? Nós trabalhamos muito. Tantas outras. Eu fui também o jornalismo está a serviço da igreja, né? Sempre o Padre Jonas. Olha ali, ó, a inauguração do Estúdio Novo de Aracaju. Nós temos ali o Monsenhor Carvalho, nós temos o governador do estado, que na época era dono. Não, na época ele era dono, era o primeiro dono da TV, e aí ele compareceu. Temos também João Fontes, que foi deputado lá durante muito tempo, mas filho de Dona Bebezinha, uma pessoa muito querida da comunidade, que ajudou a comunidade a se instalar em Aracaju nos inícios. Temos ali o Dom Mário, que foi bispo, que eu acho que ainda não sei se ainda é bispo de Propriá, conosco, também nos acolheu. E foi a celebração de inauguração do estúdio da TV Canção Nova, o atual estúdio, né? Hoje, isso aí foi em 2001, outubro de 2001. Aracaju 17 anos. Tem uma história com a TV que não tem, é inegável, né? Sem dúvida. Vamos ver mais um VT que fala assim, que continua essa história do jornalismo. E por falar em internacional, a nossa primeira produtora fora do país surgiu em 1997, em Roma, na Itália. Com a finalidade de anunciar o que acontece na igreja, as palavras do Papa e ações da Santa Sé. Para o Canção Nova Notícias, são os acontecimentos mais relevantes. Em 2005, surgiu a nossa produtora em Portugal e, em seguida, a Terra Santa, em 2006. Com a expansão no exterior, o jornalismo Canção Nova realizou grandes coberturas, como o Jubileu de 2000, a morte de João Paulo II, agora beato, o conclave e o reconhecimento pontifício da comunidade Canção Nova, considerada a maior cobertura jornalística em termos de transmissões, tecnologia e equipamentos. Um portal de notícias. O noticias.cançãonova.com começou com sua atividade em 2002. Hoje, com um novo designer e reestruturação, o site está mais integrado ao telejornal e tem uma maior integração com a rede de rádios. Então, qual é a nossa linha editorial? É a linha editorial do jornalismo Canção Nova, a serviço da vida e da esperança. É interessante que no Notícias a gente pode perceber bem o retorno das pessoas em relação ao número de acessos, né? Então,
o que é as notícias católicas, notícias de igreja, notícias referentes ao Papa, notícias polêmicas que tem a palavra da igreja, são super bem acessadas. Com o crescimento do jornalismo no sistema Canção Nova de Comunicação em 2004, um novo espaço foi inaugurado, a Central de Jornalismo Canção Nova. Um passo importante na integração das mídias. A direção do jornalismo da Rádio AM passou a fazer parte dos trabalhos da Central. Hoje, são 2 jornais diários, boletins e programas. A principal conquista foi definir a linha editorial do jornalismo Canção Nova, que foi um trabalho árduo, foi um trabalho de muito diálogo, de muitas discussões, de muitas divergências de opiniões, para que essa linha editorial chegasse hoje ao que ela é, né? O jornalismo Canção Nova, a serviço da vida e da esperança. Igreja, utilidade pública, ecologia, atualidades, debates, entretenimento, cidadania e outros assuntos compõem a missão diária. Mas todos esses assuntos sempre com um olhar de esperança e acreditando na vida, dom de Deus. É esse o nosso grande diferencial. Nosso jornalismo é também uma escárcia na fé. O nosso jornalismo é uma escárcia na fé. Não apenas termos um jornalismo de qualidade, mas termos um jornalismo totalmente de acordo com a nossa missão de evangelizar. Nós repetimos continuamente esta frase. A nossa missão é evangelizar. O jornalismo também é evangelizador. Já digo só para você não pensar que eu estou dizendo que o jornalismo não é. Só que nós temos que aprender cada vez mais a fazer do jornalismo verdadeiramente mais um instrumento de evangelização. Diante de uma sociedade com tantos motivos para não mais acreditar em dias melhores, queremos agradecer você, colaborador, missionário, que tem se dedicado à evangelização, ao compromisso de levar vida e esperança a milhares de telespectadores no Brasil e no mundo. Obrigado por acreditar nesse meio de comunicação que tem como meta salvar almas. Boa noite. Boa noite. Jornalismo. Serviço da vida e da esperança. Muito boa matéria do Wallace, parabéns, dá uma saudade. Olha que... É uma matéria de já algum tempo, né? E mostrou tem pessoas várias que pessoas já passaram. A Luciane Marins está em Portugal, nosso beijo enorme para ela, o pessoal de Portugal nos assiste muito bem. Dá uma saudade de tanta gente. Uma oportunidade de agradecer também a esses repórteres todos que fizeram nossa história. Né? Rosalvo Aracaju, a Flávia no Rio, Luciano Batista em São Paulo. Foram os nossos primeiros repórteres nas outras casas. A Flávia Lobo, como eu aprendi com ela no Rio de Janeiro. Era produtora dela. Nossa, aprendi demais com ela. Hoje ela está em outra emissora. Olha, muita gente boa passou por nós, né? Verdade. E muitos continuam. Olha, Renatinha, a gente aqui estava conversando antes de entrar no ar, eu e o Oswaldo, porque a gente tem um monte de história, né? E a gente chegou aqui, já viu o Pio, porque o Pio é testemunha do maior erro que eu dei no ar, de falar o nome de um general errado, e falei bobagem. Ele tinha sido extraditado para o Brasil, do Paraguai para cá, né? Lino Oviedo. E ela trocou o sobrenome, você já imagina. E o Pio era um dos câmeras. E o Pio não conseguiu parar de rir. Então ele foi atrás de uma tapadeira do estúdio e a gente só escutava o barulho do Pio rindo. E a gente tentando se concentrar
A gente tentando se concentrar para continuar o jornal, difícil. O Oswaldo, ainda bem que Eu imagino, não deu nem tempo de falar os furos. Nem, né? Ainda bem, né? Ainda bem. Porque não ia... Gente, ia ser um programa só dos furos. Ó, até tapadeira caiu em cima de convidado do Oswaldo lá no... Pois é. Em Pauta? Era no Em Pauta. Em Pauta. Minha filha, já aconteceu de tudo nessa TV. Gente, olha, eu quero agradecer Fica pra uma outra hora. Fica para uma outra hora. Foi muito bom mesmo estar com vocês, né? Passar um túnel do tempo. Passa um túnel do tempo na minha vida, né? Amo de paixão. Estamos fisicamente, a equipe do Manhã Viva, estamos fisicamente juntinho lá do jornalismo. É muito bom mesmo, né? Obrigado. Deus abençoe. Até uma próxima. Até uma próxima. E você continue conosco. Você já conhece o Porta a Porta? É a maneira inteligente de evangelizar. Você leva os produtos da Canção Nova para sua casa, vende para os familiares, para os amigos, para os conhecidos e ainda tem uma renda extra no final do mês. Eu conheço gente que deixou a sua ocupação e está só como porta a porta. Maneira inteligente de evangelizar. E nós estamos com a promoção só até hoje. Acima de R$ 399, o frete é grátis, está imperdível. Nós vamos para um breve intervalo, não sai daí que é bem rapidinho. Manhã Viva de volta hoje, conversando com a equipe do Departamento de Jornalismo, neste ritmo de festa dos 30 anos da TV Canção Nova. No primeiro bloco, nós conversamos com um dos bandeirantes do jornalismo da TV Canção Nova, Oswaldo Luiz e a Adriana Pereira. A gente riu muito, vimos um VT que mostrava todas as fases do jornalismo e agora a gente vai conversar com os apresentadores do Canção Nova Notícias, segunda edição da noite, o Reinaldo César e a Catarina Jatobá, que você conhece muito bem. Por favor, bem-vinda. Obrigada. Por favor, fique à vontade. Reinaldo, super conhecido de vocês todos, eles estão com vocês todo dia à noite. Que bom vocês estarem aqui de manhã. Sim, que bom mesmo. E hoje à noite, eles já chegam na redação cedo, já vão preparando ali o jornal. Eu estava conversando com o Oswaldo e com a Adriana, o desafio, né, de fazer esse jornalismo, né, a serviço da vida e da esperança, na cobertura ali. Toda notícia é notícia para o jornalismo da TV Canção Nova, Catarina? Nem toda, Renatinha. A gente tem diariamente uma reunião de pautas, né, às 14h ali, nosso horário fixo, e ali nós vamos discutir aquilo que está sendo mais falado, aquilo que está em pauta, né, na mídia em geral, digamos assim. E ali é o nosso primeiro filtro. São várias cabeças pensantes, né, não é uma decisão única. Embora nós temos o nosso editor-chefe, o Wallace, o Oswaldo também, mas assim, ali é um momento da gente discutir o que é notícia para o jornalismo da Canção Nova. É um momento da gente colocar as ideias, a gente discute, às vezes concorda, às vezes não, Sim, mas não. Mas acho que isso é muito rico, né? Porque isso traz, a gente faz ali quase que um brainstorm também, né? Sim. Uma tempestade de ideias ali para poder ajustar aquilo que pode ser melhor na construção do texto, a forma de dizer, a forma de falar. A gente está aprendendo a cada dia mais nesse tempo todo que nós estamos à frente do jornal juntos. E é interessante que todo jornal tem uma paginação, seja ele escrito, seja ele da rádio, da TV, que é o quê, né? A primeira notícia, a segunda notícia, né? E o que determina essa paginação do nosso jornal? Nós damos muito destaque às notícias do Papa Francisco, né? Como o Padre Jonas, o Senhor Jonas mesmo disse, nós somos também a voz da igreja, nós estamos a serviço da evangelização. Então nós damos prioridade à voz do Papa, mas não só isso, também aqueles assuntos que são mais relevantes no dia, existe toda uma discussão em torno disso, né? Às vezes a prioridade é um outro tema que não é de igreja, mas que também é muito importante. A gente tem a preocupação com as palavras, né? Cada momento, o que a gente vai dizer, como é que a gente vai construir a cabeça. Às vezes nós somos espremidos. A chamada da matéria, né? Às vezes somos espremidos pelo tempo
E é duro quando você não consegue articular. Tem dia que você está inspirado, monta uma chamada bacana para Chuchu e, de repente, tem dia que você não está inspirado. Eu falo, Catarina, segura essa para mim que eu não estou muito bem hoje. E a gente vai fazendo essa troca, vai construindo juntos. A gente também se diverte com tudo isso. É apaixonante o que a gente faz, porque as pessoas é que nos motivam. As pessoas é que dão sabor ao nosso trabalho. É por isso que a gente faz com amor. E quando você falava que buscavam, vocês buscam as palavras certas, tem a ver também com a linha editorial, porque às vezes a notícia vem tão dura, né? Vem tão triste. Vocês também fazem esse filtro da palavra para trazer para o nosso telespectador uma palavra que se encaixe mais com a linha editorial, também tem esse filtro? Renato, eu gostaria de dizer o seguinte, o Papa Francisco mesmo, ele fala sobre isso. Ele toca que o trabalho jornalístico é indispensável e requer responsabilidade nas palavras que a gente escolhe, né? Nas imagens que a gente escolhe e também no conteúdo a partilhar com o público. É muito importante. Palavras do Papa Francisco sobre o jornalismo. E eu acho isso muito rico, porque a gente cada vez mais tem essa preocupação. E dentro daquilo que o Monsenhor falou agora há pouco, que a gente viu, essa missa foi celebrada num encontro para jornalistas que nós iniciamos em 2001, quando chegamos aqui. Eu cheguei na Paula, cheguei no Oswaldo. Vocês nunca se reuniram, nunca se encontraram, nunca fizeram um encontro dos jornalistas para convivência, para falar do nosso jornalismo? Não. Aí, de repente, a Paula, 10 dias, 15 dias depois que eu tinha questionado isso, fazia uma semana que eu estava na Canção Nova, a Paula, Reinaldo, o primeiro encontro já está marcado. Eu falei, para quando? Ela falou assim, no dia do meu aniversário. Eu falei, quando é? Aí ela falou a data, eu falei, é o mesmo dia do meu aniversário. E foi muito interessante, porque ela tomou essa iniciativa e foi à frente. E o Monsenhor estava lá nessa primeira missa, as palavras nessa celebração. Nortearam e norteiam. Até hoje o Eu departamento... tenho essa gravação. E mostrou aqui no primeiro bloco parte do que o Monsenhor Jonas falou para o jornalismo. E nós vamos conversar sobre isso e nós vamos ver agora mais um pouco de uma matéria especial sobre esse departamento tão importante para a TV Canção Nova. Mera especulação. Foi assim que o porta-voz do Vaticano, padre Federico Lombardi, classificou a nova acusação do jornal The New York Times sobre um caso de pedofilia envolvendo um sacerdote na Arquidiocese de Munique, na Alemanha, quando o cardeal Joseph Ratzinger, hoje Papa Bento XVI, era arcebispo no local. Padre Federico reforçou um comunicado à imprensa que a própria Arquidiocese divulgou na manhã de hoje. Disse que a matéria do jornal americano não contém nenhuma informação nova, além das que a Arquidiocese já havia comunicado. E enfatiza que, na época, Ratzinger não tomou conhecimento do retorno do sacerdote acusado às atividades paroquiais. Sobre as denúncias de casos de abusos na igreja, o cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, falou que o Papa sofre ataque instrumentalizado da mídia. O Renato, o promotor Francisco Sembranelli afirmou que as provas contra o casal são arrasadoras. Qual foi a reação da defesa em sua exposição? No próximo domingo, a Catedral da Boa Viagem, em Belo Horizonte, acolherá a primeira jornada arquidiocesana da juventude. O evento contará com a presença do arcebispo metropolitano, Dom Valmor de Oliveira, e o responsável pela jornada fala sobre o evento. Mais de 10 mil pessoas saíram às ruas de Miami, nos Estados Unidos, para apoiar as mulheres que lutam pela liberdade dos presos políticos em Cuba. O evento foi liderado pela cantora de origem cubana Gloria Estefan. Ela afirmou que os direitos dos presos devem ser respeitados e pediu a liberdade de todos. Ao mesmo tempo, em Cuba, as chamadas damas de branco pediam a liberdade de seus maridos, filhos e parentes que há 7 anos estão presos por fazer oposição ao governo comunista. Caso Nardoni, nós voltamos a São Paulo, onde está Renata Vasconcelos, que acompanha desde cedo toda a movimentação no Fórum de Santana sobre o julgamento do casal Nardoni. Renata. Eu lembro bem dessa cobertura, porque toda a mídia, né, estava lá, estava todo mundo em cima. Eu não lembro o texto, mas eu sei que a gente deu um diferencial, inclusive, foi uma única cobertura, assim, que a gente fez. A gente conversou muito, como a Catarina falou, a gente discutiu muito como cobrir esse fato. Foi um fato muito triste, né, do caso do Nardoni. E eu lembro que eu estava lá, eu era repórter, fui repórter há muitos anos, né? E foi um caso muito difícil. Eu lembro que eu ligava, como que a gente vai cobrir esse fato, né? Como
tantas outras notícias, são fatos que nos machucam profundamente, sabe? Fazem a gente refletir sobre o valor da vida, sabe? É uma coisa que toca a gente chora junto com as pessoas, sabe? É um negócio muito sério. Não é uma comoção, não é um sentimentalismo assim, na onda. Não, é uma coisa profunda interior que faz a gente meditar muito. Na verdade, no meio de uma notícia muito triste, acho que tem que caçar ali a pepita de ouro, que é a esperança. Eu lembro que eu estava cobrindo também um desabamento de terra em São Paulo. E eu falei, meu Deus, como que a gente vai tirar um pouquinho de esperança? Eu lembro que eu estava terminando, indo embora, tinha desabado, só de pensar que tinha um corpus ali embaixo. Eu estava saindo e eu lembro que eu encontrei uma mulher muito assim, serena, em cima dos escombros da casa dela, ninguém tinha morrido. E ela estava com um semblante de muita paz. Eu fiquei assim muito tocada, fui até ela. E ela falava assim, minha filha, eu louvo a Deus. E começou a fazer um louvor a Deus ali, naquele lugar, naquela circunstância. E ela falou que a vida dela era mais importante. E naquele momento eu vi que ali ela poderia ser uma peça-chave ali na reportagem que tinha a ver com a nossa linha editorial. Porque ela, naquela dor, tanto como aquelas outras pessoas desabrigadas, ela conseguiu tirar, porque eu falar que não estava naquela circunstância, mas a mesma pessoa que estava vivendo a mesma coisa, ela mesma estava narrando que ela estava louvando a Deus porque ela estava viva. Então, mas é um desafio muito grande. É um desafio não é fácil. diário e é muito difícil para nós também. Primeiramente, nós precisamos enxergar a esperança, porque a gente precisa transmitir a verdade, a gente não pode simplesmente dizer, olha, nesse fato catastrófico aqui tem esperança, mas se eu não acreditar, a minha notícia não vai convencer, não vai ter credibilidade. Então, primeiramente, eu vejo que para nós é esse exercício diário, como você, em meio ali aos escombros, precisou encontrar. Então, é um exercício humano, primeiramente, para nós que estamos ali lidando com a notícia, para que depois ele se torne realmente fato noticiável, que chegue à casa das pessoas, mas que não leve aquele pesar, aquela amargura que às vezes a gente sente. Conversando até com algumas pessoas, né? Muitas dizem assim, é difícil ver jornais hoje, é difícil porque parece que aquilo que a gente já está acostumado a ouvir, se espremer sai sangue, de tão sensacionalista que às vezes é. E esse é o nosso diferencial também, tentar fugir disso, né? Não usar o sofrimento humano como um instrumento de audiência, um instrumento de segurar as pessoas. Não é isso de forma alguma que a gente quer. Nós não somos apenas jornalistas, nós somos humanos jornalistas. Isso não nós precisamos colocar nossa humanidade à frente de tudo isso. E não ser um jornalista que explora a miséria do outro, né? Isso é ser cristão, sim, sobretudo. E um dos fatos, com certeza, que o nosso telejornal cobriu foi o fato triste que aconteceu em Moçambique, né? Que está sendo atingido, que foi atingido por fortes chuvas, né? Mais de 2 milhões de pessoas estão desabrigadas, centenas de mortos. E uma das instituições que foram atingidas foi a Fazenda Esperança. Nós vamos chamar agora uma pessoa que é da comunidade Fazenda Esperança, é a Juliana Nogueira. Por favor, vem para cá, Juliana, junte-se a nós nesse bate-papo. Ela esteve lá, inclusive ela pegou malária, né? Ela estava lá como missionária, viu de perto este drama. Nós estamos falando de fatos, né, trágicos, mas que também nós estamos falando dessa cobertura que o jornalismo faz, trazendo a esperança. Você esteve lá por quanto tempo, Juliana? Primeiro eu quero dar bom dia a todos e parabéns pelo jornalismo. Eu não tenho a mesma intimidade que vocês com as câmeras, então vocês imaginam que eu estou nervosa. Mas assim, eu fiquei 26 dias em Moçambique, eu estou na Fazenda da Esperança já há 16 anos e também faço parte hoje da nova presidência. Então, quando a gente soube da notícia, imediatamente assim, a gente, né, parte da presidência, que era o Luiz e o Ricardo, já estavam viajando, então a gente também viajou junto. Saímos aqui de São Paulo para se unir à nossa comunidade, né? A Missão de Dombe são 4 comunidades que estão lá, é a Obra de Maria, são as irmãs missionárias, os padres africanos e a Fazenda da Esperança.
E por incrível que pareça, a nossa comunidade foi aquela que realmente foi atingida. A gente, assim, as nossas 3 casas, e nós também temos uma escola infantil, uma creche, né? Assim, a gente perdeu tudo, né? Perdemos tudo, assim. Foi de madrugada. E foi um susto, porque as nossas, por exemplo, as meninas da parte feminina, elas estavam dormindo quando os meninos acordaram. E foi o tempo delas pegarem só o passaporte. E quando elas saíram assim da varanda, a água já estava assim, né, passando da cintura. E realmente foi um susto, porque assim, foi tomada pela água. Muitas pessoas morreram, foram 81 pessoas, assim, nossos vizinhos. Foi um momento de muita dor, assim, teve pessoas que ficaram 24 horas em cima das árvores para poder sobreviver. E aqueles que não conseguiram, a água levou, né? E teve um caso assim, bem interessante, que um dos nossos, que passou pela recuperação, ele é um ex, ele, no desespero, vendo assim aquela quantidade de pessoas, ele queria ajudar, precisava salvar. Então foi um momento assim também de muita união do próprio povo moçambicano, né? Porque a gente vive bem no interior, né? A missão, assim, para vocês terem uma ideia, lá não tem nem luz, lá é tudo solar. Então ele pegou talos de bananeira, ele pegou o pé de bananeira, ele fez uma canoa, ele conseguiu salvar 48 pessoas. Né? Então foi assim, experiências muito fortes que a gente vivenciou. E o bonito também foi que a nossa comunidade não ficou parada na nossa dor, né? A gente perdeu tudo mesmo, mas a gente via assim a quantidade de pessoas que tinham assim perdido familiares, como eu disse assim, ao redor da nossa missão foram 89 pessoas, né, que morreram. E quando a água começou a baixar, era incrível assim, você vê os corpos, ali mesmo eles eram enterrados. E aí a gente levou os nossos para um assentamento, né, a 8 quilômetros da nossa missão. Então, assim, e nós demos todo esse suporte com a água, porque nós temos a perfuração, então a gente levava a água, algumas organizações assim se uniram a nós, e depois que a gente conseguiu ajudar esse povo, porque, para terem uma ideia, eles ficaram mais ou menos como 5 dias, assim, sem poder chegar comida, porque as pessoas que estavam... Essa foto é de que local? Essa foto é da nossa casa, da casa feminina, é o nosso refeitório. Ela está nessas realmente condições, depois que a água baixou. Claro, para vocês terem uma ideia, a água chegou até o teto. Nossa. E como estava tudo fechado... E hoje está precisando de quê? Hoje, a gente tem a realidade... A gente, assim, como as pessoas perderam tudo, né? As casinhas, que são pequenas ocas, e também, assim, a questão da plantação. Porque eles plantam milho, eles têm toda a plantação. Então, agora, com a quantidade de lama, não tem como eles plantarem durante 1 ano, eles não vão conseguir plantar. Então, a ajuda vai ter que ser, principalmente nos assentamentos. Hoje nós estamos assistindo mais ou menos 800 famílias. Então, a gente precisa dar de comer para essas pessoas, que é o milho, né, que é a verdura. Então, a gente levou muita semente quando a gente foi para lá. Então, agora, agora a gente está tendo a ajuda de muitas organizações, só que a gente tem que entender que é 1 ano até a próxima colheita, até ver como vai ser revirada essa lama, porque era uma lama mesmo. Eu não sei se conseguiu fotos. Então, assim, é mais de 50 centímetros, tem que tirar essa lama para eles começarem a mexer na terra. Então, vai precisar muito de dar o que comer para essas pessoas, o que vestir, porque, na verdade, eles perderam tudo. Tem alguma conta que a pessoa pode ajudar? Nós temos a conta nossa da fazenda. Já está passando agora isso, da Família da Esperança. Melhor forma de ajudar. Isso mesmo. É a melhor forma para ajudar, para dar de comer para essas pessoas. E também, assim, nós temos a creche, né? A gente conseguiu, assim, com a ajuda das pessoas, a comprarem até um micro-ônibus, porque as crianças que estavam ao redor, elas vinham, né, até 6 anos de idade, vinham na nossa creche. Agora, com os assentamentos que estavam, um a 14 e o outro a 8 quilômetros, as crianças não estavam vindo. Então, com a ajuda, né, que a gente teve doação de muita gente, também do exterior, a gente conseguiu comprar esse ônibus e agora a gente vai e busca as crianças todos os dias. E são mais ou menos como 150 crianças. Com a imagem da Reuters, deu para fazer essa cobertura bem de perto do nosso jornalismo? A gente fez da melhor maneira que a gente conseguiu fazer, né? Tendo as informações do próprio padre Ademir, que entrou com a gente, passou a mensagem, as imagens da Reuters também, que nos abastecem, e a gente vê que é uma situação dramática, né? Vivem bravamente, com a dignidade
máxima que podem ali naquela situação. São pequenas aldeias, né? De uma forma até primitiva, digamos assim. Então, imaginem, né? Ela dizendo sem luz, com dificuldade de água, uma série de coisas. É desafiador. Eu tento me colocar no lugar dessas pessoas para ver como eu viveria numa situação dessa, né? Dentro de toda a realidade que a gente tem aqui onde a gente vive. É muito triste noticiar. Tem horas que a gente olha assim e fala, nossa, eu não queria dar isso aqui no jornal. O coração sangra, o coração chora. Exatamente. Vertem lágrimas a nossa alma, o nosso coração e muitas vezes os olhos que a gente precisa enxugar no intervalo para voltar com um novo bloco para continuar dando a notícia. Quantas vezes nós choramos na bancada, não é verdade? Sim. E a gente tenta noticiar isso, Renata, não apenas como um fato jornalístico, mas a Canção Nova como uma comunidade católica, né? Porque nós não somos apenas uma emissora de televisão, nós somos também uma comunidade católica. E como irmã também da Fazenda da Esperança, nós abraçamos também os nossos irmãos nessa dor que eles vivem, né? Eu chego a me emocionar e me arrepiar até porque a gente se coloca no lugar deles e é isso que a gente tenta levar, a notícia, mas também tentando de alguma forma ajudá-los, né? Poxa, se fosse a gente nessa situação, se fosse a Canção Nova, o Padre Ademir também está lá, não no lugar que foi mais afetado, mas ele também passou para nós a dor e o sofrimento daquele povo e como o Reinaldo falou aí dessa profundidade que ele disse, é de cortar o coração mesmo. Então a gente abraça uma notícia como essa, não apenas para noticiar o fato, mas também para ajudar, também para divulgar as contas. Rezar. E dizer, estamos aqui, somos comunidades irmãs. Estar juntos, né? E rezar também. Orar por aquele povo, pelas pessoas que sofrem, pelas pessoas que clamam por justiça, Isso né? mesmo. E que buscam dias melhores. E como é forte quando você disse que aquele rapaz que era um ex, né, que foi atendido pela Fazenda, ele salvou 48 pessoas, né? Nós que tivemos história... também o fato do nosso responsável, ele foi... Porque as famílias ficaram 24 horas, né? Quem estava na cidade, que era maior que a Chimoio, olhava para a nossa missão e pensava que todos estavam mortos, né? Inclusive os fundadores da Obra de Maria, o Gilberto, a Salomé, eles entraram em contato conosco. Vocês têm notícias dos seus? Porque eles não queriam dar notícia, parece que morreram todos, né? Mas ele levava um grupo de professoras para casa. E naquele momento a caminhonete ficou atolada. Nossa, ele ficou assim, meu Deus, eu estou tentando ajudar esse povo. Mas aí ele teve que esperar por algumas horas. Enquanto ele conversava, chegava o primo dessa professora. E ele chegava e dava a notícia que todos os deles tinham morrido com a água, né? Ele tinha uma bebezinha de 8 meses, a mulher e 2 irmãzinhas, e ele viu a água levando e ele nadou por 24 horas para tentar encontrar. E não conseguiram encontrar, né? E aí, então, a Fazenda acolheu esse jovem, hoje ele está conosco, né? O Silvério, ele está lá conosco, ele está muito feliz, porque ele diz, Deus tirou a minha família biológica, mas agora ele me deu uma família espiritual, né? E está lá conosco, e é impressionante, assim, a fortaleza dele, porque durante os 26 dias que eu estive lá, ele sorriu, ele acolheu, ele foi com a gente para os assentamentos, ele ajudava a cuidar das crianças, né? E dentro de mim eu ficava me questionando, meu Deus, como está o coração dele, né? Porque eles sofrem tanto, são pessoas assim como vocês disseram, tão sofridas que já não saem lágrimas, né? E o que eles dão de melhor para nós é o sorriso, né? Então, assim, se eu pudesse resumir assim o que foi essa experiência em Moçambique, é resiliência, né? A força que eles têm para recomeçar tudo de novo, né? É um povo realmente admirável. Então, o que a gente pede ajude, faça o que você puder hoje para ajudar, né? Acho que não tem como a gente não se tocar com uma história como essa, né? Eu mesma fui abordada outro dia num supermercado, né, para ajudar com uma agenda, é tão pouco, né? É muito pouco, mas só de saber que você se uniu um pouquinho só a esse sofrimento, né, eu acho que é a nossa obrigação. Então, ajude, faça agora a sua contribuição. Se vocês me dão licença, eu também gostaria de convidar assim, as pessoas que têm vontade de ser voluntariado, né, de fazer voluntariado. Nós estamos precisando de pessoas hoje que se podem ir lá, por exemplo, se tiver alguém que entende de agronomia, alguém que entende de plantação, ou próprios pedagogas, porque nós temos o colégio nosso, né, quem realmente tem o desejo, ou está aí talvez de férias e gostaria de fazer uma missão, né, a gente está assim, abrindo as portas mesmo, porque hoje o povo moçambicano está precisando da nossa ajuda.
ajuda. Então, assim, semana passada veio um dos nossos aqui, também na Canção Nova, porque né, nos recebeu, e depois desse momento, né, da entrevista dele, sim, foram várias pessoas que estão ligando, querendo fazer o trabalho voluntário. Então, né, as jovens ou os jovens, né, ou os aposentados que queiram, né, fazer alguma coisa, alguma doação, também a sua presença seria muito bem-vinda na nossa missão. Doação de vida, de calor humano, de ajuda concreta. Tá aí o pedido da Juliana, né? Deus abençoe, Amém. Força. Obrigada. Nós estaremos fazendo aquilo que nós podemos fazer por vocês. Obrigada. Obrigada a vocês também, meus irmãos. Vão lá, né, correndo na A gente redação agradece. para o jornal quero agradecer, acontecer à deixando uma noite. mensagem rápida, lembrando sempre o Monsenhor. Eu não quero um jornalista Canção Nova, eu quero um Canção Nova jornalista. Não quero 100, mas 200%. E nós temos essa ciência de que somos evangelizadores por meio da notícia. E dizer que nós nos empenhamos muito em construir textos que dignifiquem a pessoa humana, que elevem a pessoa humana, que mostrem realmente que há esperança sempre. Enquanto se vive, há esperança. Então, eu digo isso com o meu coração, com toda a minha profundidade mesmo, que nós lutamos muito para que você tenha uma notícia boa na sua casa, mesmo aquelas que não sejam tão boas, a gente tenta construir de uma forma que não machuque tanto o nosso coração e que traga, de fato, algo a mais nessa notícia que diz há esperança. Enquanto a vida, há esperança. Obrigada, gente. Obrigado. Obrigada a você por estar juntinho conosco. Amanhã, quinta-feira de adoração, continue sintonizado na nossa programação. Deus abençoe. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.